Pai, assim na terra como no céu, capítulo 14. O rio de Deus. Não há como pensar em cultura de avivamento sem passar pelas visões que Ezequiel teve durante seu exílio na Babilônia. Ezequiel profetizou entre os anos 593 a.C. a 571 a.C. Durante os seus dias ele viu desaparecer Judá e suas instituições. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou Jerusalém, levando para o exílio toda a família real, altos funcionários e boa parte dos sacerdotes, segundo Reis 24, 10 a 16, Ezequiel era um jovem descendente de sacerdotes que fora levado nessa primeira leva de deportados, Ezequiel 1, de 1 a 3. Ali no exílio, ele cumpriu seu ministério profético a partir de revelações extraordinárias que o Senhor lhe mostrou. Como já vimos, ele teve acesso a visões eternas do trono, daquele que queima, da glória do Senhor e de tempos especiais de restauração. Aqui vamos conhecer mais de perto uma das visões magníficas que o profeta recebeu sobre avivamento e restauração do rio de Deus. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, para a face da casa que dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo da banda direita da casa, da banda sul do altar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ezequiel 47, 1, 3 a 6 e 12. Ezequiel viu em seus dias a experiência de ver sua terra sendo invadida e destruída pelo exército do rei da Babilônia. Jerusalém, sua cidade, foi completamente aniquilada. O templo de Deus foi posto por terra e os utensílios sagrados foram roubados e introduzidos em templos pagãos na Caldeia. Príncipes, nobres e sacerdotes foram arrancados de suas casas e levados cativos. O próprio profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia, onde morou às margens do rio Quebar. Ezequiel 1, de 1 a 3. Num belo dia, a mão do Senhor o toma em espírito e o leva de volta à sua terra, a santa cidade de Jerusalém. O profeta é levado até uma montanha muito alta, e lá um homem, cuja aparência era como de bronze, Ezequiel 43, lhe aparece e o introduz às portas da casa de Deus, onde mostra ao profeta uma visão impressionante e profética. Ezequiel vê a partir do capítulo 40 um templo muito além de seus dias. Um templo que completa a restauração espiritual na igreja de Deus na terra, um templo de avivamento sem precedentes. Ao chegar ao capítulo 47, ele descreve com uma impressionante precisão de detalhes a visão da torrente de águas purificadoras que saem de debaixo do limiar do templo, um rio que nasce a partir do altar na casa de Deus. São águas santas e curativas, e que, à medida que passa, produz vida em tudo que toca, seja o deserto ou até mesmo um cemitério aquático como o Mar Morto. O rio da visão, que a princípio não passa de poucas águas, vai aos poucos se expandindo cada vez mais em volume, extensão e profundidade. Esse rio, visto e descrito pelo profeta Ezequiel, na verdade descreve um cenário profético sobre um derramamento do Espírito Santo, reservado para um tempo vindouro da igreja na terra. Um tempo muito além dos dias vividos pelo
profeta. Esse será um tempo de avivamento sem precedentes na história da igreja e na terra. Esta é uma palavra sobre renovo e pode ser compreendida tanto no aspecto geral, ou seja, para a igreja, como também pode ser aplicada individualmente a cada um de nós. Nós ansiamos por esses dias. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. João 7, 38 a 39. Águas que brotavam do altar. Todo avivamento genuíno tem uma origem: o altar, a cruz. Não existe avivamento que não brote da cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele foi ferido com uma lança e dali brotou as nascentes desse rio. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João 19, 34. Ali começou nosso rio. Nossa história está ligada ao Calvário. Não existe avivamento que não brote da cruz. Podemos pular, cantar, dançar em nossas reuniões e até mesmo sermos contagiados por um clima de êxtase e euforia. Entretanto, se não estivermos comprometidos com a cruz, então seremos apenas como a multidão que dançava e cantava ao redor de um bezerro de ouro. A cruz fala de compromisso, de renúncia, de santificação, de mortificação dos desejos carnais. Certa vez, a W. Tozer, ao citar a frase de outro cristão, disse: estar crucificado implica em 3 coisas. Primeiro, o crucificado tem os olhos sempre voltados para uma só direção. Segundo, ele não pode voltar atrás. Terceiro, ele não tem mais planos próprios. Veja a progressão desse rio. Debaixo do limiar do templo, nos artérios, joelhos, lombos, acima da cabeça e no alto de En-Gedi, onde pescadores já podiam armar suas redes. Todo avivamento deve ser progressivo em nossas vidas. Não se pode consentir que estejamos na igreja há algumas décadas e as águas nunca passaram dos joelhos. Avivamento deve gerar em nós um crescente desejo pela presença do Pai. Precisamos ir além, mergulhar além da superfície, buscar experiências novas e inéditas com Deus a cada dia. Não podemos permitir que a rotina religiosa, que no princípio de nossa fé foi tão importante para gerar novos hábitos em nosso caráter, venha agora nos impedir de buscar experiências novas com o Pai. Corremos o sério risco de sairmos em direção ao Santo dos Santos e nunca chegarmos lá. Corremos o risco de sermos entretidos no meio do caminho. Ao chegarmos ao lugar santo, podemos ficar tão fascinados com nossa experiência que desistiremos de seguir em frente. Amados, nosso destino é o Santo dos Santos, é a arca. Nosso alvo é a sala íntima do trono. E nada, absolutamente nada, ainda que sejam as próprias bênçãos do Senhor, deve nos impedir de irmos até lá. Essa progressão fala também no mover do Espírito através da história. O fluxo de água do rio de Deus cresceria cada vez mais. Se expandiria em extensão, profundidade, volume, poder e glória de restauração através dos séculos. Avivamento deve ser experimentado. Imagine comigo o extraordinário cenário contemplado por Ezequiel nessa visão, um rio que tudo transforma por onde passa. O deserto torna-se terra fértil, árvores frutíferas brotam e encantam suas margens. Até mesmo o Mar Morto é sobrenaturalmente transformado. Onde havia morte, agora há vida. É uma cena de transformação extraordinária. Entretanto, nada disso teria nenhum valor prático para o profeta, se ele fosse apenas um espectador, um fotógrafo da visão. Por isso, ele mesmo testemunhou dizendo: ele me fez passar pelas águas. Ainda que vejamos o Senhor, prodígios sobrenaturais em nossas igrejas e contemplemos a cada culto pessoas sendo impactadas pelo mover do rio de Deus, ainda que sejamos os melhores fotógrafos de avivamento da história, entretanto, o rio só terá valor prático para nós quando ele nos fizer passar pelas águas. Às vezes,
nos tornamos meros contadores de histórias, de experiências vividas por outras pessoas. Falamos de Eliseu e sua capa poderosa, falamos de Moisés e a sarça ardente, de Elias e os profetas de Baal, de Paulo e seus aventais milagrosos, de Pedro e sua sombra curadora. Temos tantas histórias para contar desse poderoso rio através dos tempos. De fato, são histórias lindas que vale a pena transmiti-las, mas o Senhor quer nos levar além. Ele deseja nos fazer passar pelas águas, nos oferecer experiências inéditas em sua presença. Não vamos passar o resto de nossos dias falando apenas sobre experiências alheias. Não vivemos o grande mover do rio de Deus em nossa geração. Tome uma decisão hoje, entre no rio. Experimente de suas águas purificadoras. Daremos nosso testemunho ao mundo. Ele me fez passar pelas águas. A visão não encerra sem que uma séria advertência seja apresentada. O rio em seu curso mostra toda a sua forma de impacto, de transformação e de influência. Fez com que toda a terra seca produzisse toda sorte de árvores frutíferas. Alterou uma história milenar de um verdadeiro cemitério aquático como um mar morto, fazendo com que ele pudesse produzir vida. Enfim, o rio demonstra todo o seu poder. Por onde quer que entra o rio, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas. Entretanto, veja o que diz o versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. As mesmas águas poderosas que alteram ambientes completamente estéreis. Chega agora à região dos pântanos, dos charcos e dos lodos, e a história não muda. Charco permanece charco, lodo permanece lodo. Que triste cenário. De fato, muitos presenciarão o poder desse rio, mas não serão transformados. Muitos participarão de reuniões poderosas em que o mover do Espírito impactará vidas. Entretanto, a vida deles permanecerá inalterada. Não haverá mudança, não haverá transformação, permanecerá charco e lodo. São aqueles que frequentam nossos cultos, celebram em nossas reuniões, desempenham ministérios em suas igrejas locais. No entanto, vivem uma vida completamente descomprometida com o Evangelho e com a cruz. Presenciam o mover de Deus agindo ao seu redor, muitas vezes até se envolvem na euforia da alegria dos santos, mas vivem comprometidos com pecados como a mentira lascívia, engano, desonestidade, ódio e desobediência. A vida de tais cristãos pode ser descrita nas palavras de David Wilkerson nos seguintes termos: poças lamacentas, cheias de sujeira e lodo. O rio corre sobre esses pântanos, mas eles não são curados. Com o tempo, o rio vai passar por eles e os ignorar completamente, deixando-os tão secos que se tornarão em sal. O versículo 12 de Ezequiel 47 encerra com uma precisão de detalhes impressionantes do grande avivamento do rio de Deus. Veja, junto dele, o rio de Deus, não um balneário para onde vamos em tempos de férias, feriados e finais de semana. Entenda, não se trata de um lugar onde você vai relaxar um pouco. Na verdade, é um lugar onde devemos estar e não apenas passear. Veja, é junto dele. Sempre que falamos em avivamento, somos tendenciosos a pensar em eventos e programas. É comum ouvirmos falar em campanhas, congressos ou mesmo cultos de avivamento. Entretanto, junto dele, transcende a ideia de um programa ou de um final de semana. Na verdade, fala de algo não apenas progressivo, mas também permanente. Avivamento que vai além de domingo à noite, que perdura na segunda-feira, e assim sucessivamente. Estamos falando de cultura de avivamento. Subirá toda sorte de árvore que dá fruto. Avivamento é para quem está disposto a produzir. Toda unção sem propósito é desperdício. Deus nos envolverá em sua glória, com propósitos bem específicos, nos transformar em canais ativos em seu reino.
Deus jamais usará uma geração egoísta que gravita em torno de seus próprios interesses. Se queremos o rio de Deus, então devemos estar dispostos a sermos usados por Ele. Produzirá novos frutos. O avivamento de Deus é dinâmico e não estático. Deus revolucionará a nossa geração, usando-nos em novidade de vida, experimentando o inédito de Deus em nosso tempo. Serão frutos novos. Em cada geração, Deus trabalhou de maneiras específicas. Para cada geração, houve novos frutos. Nós vivemos o que Deus reservou para os nossos dias. Diremos diariamente a Ele: obrigado pelo que o Senhor fez na geração de nossos pais, mas, Senhor, queremos algo novo para os nossos dias. Não cairá a sua folha. Mesmo no mais intenso outono das provações, das tentações e crises, aquele que vive no rio de Deus não sofrerá dano. Sua vida não será atingida, sua família, suas finanças, suas emoções, tudo será preservado, sua folha não cairá. As águas purificadoras do rio de Deus o manterá livre. E nós, onde estamos nesse rio? Apenas fotografando? De pé no raso? Ou estamos nos lançando às águas profundas para sermos carregados pelo mover das águas de Deus? Quanto mais nos aprofundarmos em nosso relacionamento com Deus, mais este rio de vida nos envolverá e fluirá por nós e através de nós.